te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações retos e sinceros, concedei-nos por vossa graça viver de tal maneira que possais habitar em vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus. No nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 14, capítulo 8, no versículo 14 a 21. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinha consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção, tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos disseram entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu a pergunta e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vós tendes um coração endurecido? Tenho olhos, vós não vedes, tenho ouvidos e vós não ouvis. Não vos lembra de quando repartir 5 pães para 5.000 homens? Quantas cestas vos recolhestes cheios de pedaço? Eles responderam 12. Jesus perguntou: e quanto repartiu 7 pães com 4.000 homens? Quantos cestos vós recolheste cheio de pedaço? Eles responderam 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje fala um pouco assim de, podemos dizer, de uma revolta de Deus, né? De um desânimo com a natureza humana, nossa natureza humana. A primeira leitura fala que Deus, Ele se arrependeu de ter feito o homem por tanta maldade que praticavam. Aqui no livro do Gênesis fala que Deus não via ninguém com bondade no coração, mas as pessoas tudo revoltadas, cheio de maldade, e ele teve o pensamento de destruir o homem que ele tinha criado, mas por ver tanta maldade no coração do homem, ele se arrependeu, mas acabou encontrando um tal de Noé,
que era piedoso e era bom. E ele falou para Noé, então, construir uma arca. E dentro dessa arca construída, ele poderia colocar ele e a sua família e também vários tipos de animais, que a terra seria destruída. A destruição da terra, o dilúvio, foi fruto da maldade humana. Porque Deus, lá no Antigo Testamento, fez muita aliança com o seu povo, muita tentativa com o seu povo. Ele não podia desistir porque ele é Deus. E Deus ama. E como o amor dele é tão grande, mas chegou a ponto de desanimar com a criatura, arrepender-se de ter criado o homem. Aqui no Evangelho, Jesus fez tantas obras na presença de seus discípulos e eles iam então para o caminho, eles tinham esquecido de levar pão. O que isso quer nos ensinar? Que eles caminhavam com Jesus. Jesus é o pão da vida, é o pão descido do céu. Jesus tinha feito tantos milagres e eles estavam lá desanimados porque tinham esquecido, além de ser relaxado, né? Ainda sem muita fé. E aí Jesus também fica indignado com eles porque eles já tinham visto Jesus feito vários milagres com os pães, saciado multidões, e eles estavam lá preocupados com o pão. O ensinamento de hoje, amados, é para que nós possamos entender que nós temos um Deus e a nossa confiança está nele. Não é no acúmulo que fazemos que nos sustenta. A vivência de fé, ela precisa ser encontrada através da confiança em Deus. Porque muitas vezes a gente vê nos nossos tempos quantos conflitos, quantas pessoas se dizem até religiosos e têm atitudes, sim, mas no fundo fica preso nas coisas materiais de uma forma que perde a relação com Deus. Não combina o cristianismo com o egoísmo, porque aqui na primeira leitura fala que Deus não via bondade no coração do homem e só via maldade, por isso se arrependeu de ter criado ele. Então Deus também se arrepende. E aí então a gente vê hoje quantas divisão. Não, é conflito demais. Se briga por qualquer coisa. A violência no trânsito, né? O desequilíbrio dentro da sexualidade. No campo da política, fanatismo absurdo que levou pessoas a ficar infelizes, odiando. O ódio cresceu muito grande nos últimos tempos por causa de questões políticas. Então, a gente vê o ser humano, observa o ser humano, se reclama daqueles que têm poder, que está abusando dos poderes, e tem mesmo. Mas aqueles que não têm poder, não têm nada, se tivesse, estava também fazendo o mal acontecer. Muitas vezes, muitas pessoas que ficam falando muitas coisas, eles não fazem o mal porque não tem oportunidade. Então a gente precisa olhar mais para esse Deus, né? Esse Deus que faz a partilha. Se nós tivermos um coração que reparte, a gente não vai ficar agarrado em tantas misérias e pobrezas. Precisamos deixar esse Deus que é bom, esse Deus que é Eucaristia, esse Deus que é amor trabalhar no nosso coração e na nossa vida. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam,
de uma forma muito especial aqueles que se encontram enfermos e precisam da nossa oração, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.